Bom dia, hoje é 4 de maio de 2020, estamos aí com algumas semanas já do coronavírus, né? Por isso escolhemos o tema hoje, harmonia do corpo e da mente. É uma carta de Paulo, a primeira, ao povo Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4. Que cada um de vós saiba possuir o seu corpo, o vaso, né? Que ele chama o seu vaso, em santificação e honra. Muito bem. Nós vamos começar hoje com a seguinte frase, que eu acho que é extremamente importante. Você não está bem porque cada órgão seu está funcionando bem, mas seus órgãos estão funcionando bem porque você está bem. Pois é, milagres. A maioria espera milagres, porém o nosso Pai Celestial nunca se despreocupou um só momento das nossas necessidades. E eu gosto de fazer essa comparação do livro Bom Dia Mesmo, né? De Orestes, eu esqueci o sobrenome dele, mas é interessante, ele conta uma história muito bacana e eu gosto de pegar essa comparação porque é bem nítida, né, para nós. Ele diz assim: o verme no jardim, ele sente o sol, ele não sabe quem é, o que é, mas vive lá, sua vidinha naquele pedacinho do jardim, e tudo que ele tem só existe por conta do sol. O calor, a umidade que precipita em chuva, que umedece a terra, que permite essa umidade, a água, né, liberar os sais minerais das rochas, que faz crescer então, porque torna aquele solo rico, as plantas, né, que elas se alimentam, e assim por diante. E eu gosto de lembrar isso, porque nós somos, entre aspas, né, esses vermezinhos num jardim pequeno chamado a Terra, né, onde nossas vidas dependem do sol, que nós vamos chamar de Deus, né? Não sabemos muito a seu respeito, mas sentimos o seu amor imenso por nós. Pois é, nós não podemos esquecer que somos nós que desprezamos os valores que Ele, na sua infinita sabedoria, nos empresta. E um desses valores, amigos, que nós não damos valor, é justamente o corpo, né? E nós vamos hoje conversar sobre essa primeira carta de Paulo, que ele escreveu a Tessalonicenses, que está no capítulo 4, versículo 4, que diz que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. O vaso da criatura é o corpo, que nos foi concedido pela bondade divina. E o Pai nos enche de recursos, amigos, para que esse patrimônio, esse corpo, ele se mantenha íntegro, né? Então ele dá alimento que existe em abundância na terra. Nós temos aí a parte orgânica e a inorgânica, que serve aos seres humanos. O reino mineral, a parte inorgânica, né? O reino vegetal e ainda o reino animal, né? Que nós nos servirmos de alimento. Com a nossa inteligência, nós conseguimos tornar esses alimentos, né, mais palatáveis, né, mais saborosos. E aí a nossa evolução tecnológica, através da ciência, nos permitiu saber, inclusive, a composição de cada um, né, deles. Por exemplo, nós sabemos quanto tem de sódio, de potássio, de vitamina A, vitamina B, vitamina C, E, K, e aí vai, né? Cálcio, fósforos, proteínas, carboidratos, gorduras trans, gorduras não trans e vamos por aí, né? Sabemos todas as necessidades diárias que precisamos de cada um deles para repor o nosso corpo. Vemos como estamos evoluídos, porém não obedecemos a uma coisa: aos impositivos do equilíbrio que Deus, na sua lei divina, nos ilustra diariamente. O equilíbrio, né? Tudo, amigos, é equilíbrio. Os mundos, né, os planetas, eles transitam lá em órbita com exato equilíbrio entre as forças de atração e de repulsão. Por isso que a Lua não cai aqui na cabeça da gente, né? Pois é. Por isso nós estamos aqui hoje para nós tomarmos consciência de uma dificílima prova para a gente executar: a harmonia, né?
o justo limite, a medida exata, o comedimento, a temperança, né? É muito difícil? Mas nós temos que superar essa dificuldade, né? Porque a saúde, tanto do corpo como do espírito, ela depende dessa linha rigorosa de equilíbrio, que vive aí a oscilar, ora para um lado, ora para o outro, né? Ora para a direita ou para a esquerda. E ela balança, sabe por quê? Pois é. Ela balança a nossa saúde porque nós estamos constantemente sofrendo intervenções externas e internas. E essas intervenções, tanto as externas como as internas, elas provocam um turbilhar de emoções dentro de nós, né? Por exemplo, as externas, o calor. Se tá calor demais, tem pessoas que ficam desesperadas, agoniadas, ansiosas, nervosas com calor exagerado. O frio cria depressão, a pessoa fica morrendo lá, tilitando. Tem pessoas que são muito delicadas no frio, né? Outras intervenções externas, que você vê que mesmo as intervenções externas, elas também causam esse turbilhonar de emoções, né? Outras intervenções externas, os micro-organismos, como nós estamos passando agora pelo coronavírus, né? Mas temos bactérias, temos vários outros, né? Agentes físicos, né? Agentes químicos, pois é, acidentes. Muito bem, esses todos podem ser até de uma certa forma evitados, né? Mas e os internos? E os internos? Será que nós conseguimos evitar esses turbilhonar de emoções que essas intervenções internas vão nos causando? Pois é. E nós vamos hoje examinar criteriosamente o teor dessas emoções, né? Que qualidade tem esses sentimentos, esses pensamentos? Por exemplo, expectativas negativas. Será que a gente vai conseguir vencer o coronavírus ou não? Essa vacina vai chegar rapidamente ou não? Agora apareceu um medicamento, será que realmente ele é eficaz ou não? E assim, ai meu Deus, eu tenho que pagar as contas, eu não estou tendo condições financeiras. Essas expectativas negativas, essas pré-ocupações, os nossos temperamentos. Ai, eu tenho uma veia italiana, eu falo com as mãos. Eu não tenho veia italiana, mas falo com as mãos, né? Ou meu temperamento, mais assim, mais assado, né? Estado de ânimo, necessidade afetiva, né? Percebem? Amigos, os nossos sentimentos adoecem muito antes dos nossos sintomas físicos aparecerem. Pois é, o desequilíbrio da mente, do espírito, reflete no nosso corpo, bem devagarzinho, como fala paulatinamente, aos pouquinhos, devagarinho, ele vai atuando no nosso corpo físico. Toda doença, ela começa de dentro para fora, nos diz Hahnemann, o pai da homeopatia, né? E aí a gente pergunta, e o que é mais interno? O que é mais profundo, mais dentro? Será que é o coração? Será que é o pulmão? Será que é os rins? São órgãos bastante profundos, internos, inclusive protegidos, de tamanha a necessidade, né, para a nossa vida. São indispensáveis, né? Mas o que é mais profundo mesmo, amigos? O que causa essas emoções? O que causam essas emoções? O que causa esse turbilhonar que desequilibra o nosso corpo, né? Organicamente, materialmente falando? É a mente. É nela que nós pensamos, é nela que nós sentimos, é na mente, né? E é ela que comanda, conforme a nossa vontade, toda a bioquímica do nosso corpo. Você quer ver um exemplo? Vamos pensar no medo, né? Se nós sentimos medo, o nosso cérebro, ele manda um estímulo elétrico. Eu vou explicar bem assim, fácil para todos nós, sem muitos termos médicos, tá? Alguns ou outros, mas vamos pensar numa coisa bem simples. Ela manda lá um estímulo elétrico a partir do medo, que vai atuar em alguns órgãos do nosso organismo, nos preparando para o ataque ou para a fuga, né? Então, por exemplo, esse estímulo elétrico que o medo provoca, ele atua numa glândula que libera, por exemplo, a adrenalina. Você já ouviu falar na adrenalina, né?
Essa adrenalina cai na corrente sanguínea, aí ela aumenta a frequência, as batidas do coração, para quê? Para bombear mais sangue, né? Para os músculos. Porque bombeando mais sangue para os músculos, bombeia mais energia, e aí os meus músculos ficam prontos, ou para eu atacar, ou para eu fugir, né? Afinal, estamos sendo sempre preparados para isso. Nós temos isso intuitivamente no nosso corpo. Nós temos que proteger o nosso corpo, né? Muito bem. Essa adrenalina, ela atua também no pulmão, aumentando a frequência respiratória, né? Para oxigenar mais o sangue e fazer com que esse oxigênio se transforme em energia para que o músculo possa, que chama-se ATP, para ele poder, né, agir. Nos olhos da gente, essa mesma adrenalina, ela atua lá naquela bolinha que a gente chama menina do olho, né? Essa bolinha, a pupila, ela dilata. Por exemplo, agora nessa claridade, se eu tivesse olhos claros, você ia ver a pupila bem fininha, né? Porque como tá bastante claro, eu não preciso muito que elas fiquem dilatadas, porque dá para enxergar tudo à minha volta. Mas quando tá no escuro, eu aumento a pupila, né? Meu organismo aumenta a pupila, para que aumente o campo de visão daquilo, porque tá escuro, então eu tenho que aumentar o campo de visão. Mas quando eu tô com medo, não importa se tá claro ou se tá escuro, essa adrenalina, ela aumenta a pupila, ela fica enorme, mesmo no dia claro, porque eu tenho que aumentar o meu campo de visão, né? Meu campo de visão. Se eu tô tendo um ataque de uma pessoa, eu aumentando meu campo de visão, eu sei se eu posso pegar aqui alguma coisa, né? E atacar na pessoa. Então, eu aumento o meu campo de visão. Por isso que a pupila fica enorme. Você vê, a partir do medo, nós estimulamos, né, uma glândula dentro do cérebro que produz adrenalina e ela vai atuar nessa parte dos nossos órgãos exatamente onde ela tem, a gente chama de portinhas, receptores, né? E vai produzir isso para nos preparar para atacar ou fugir, né? Pois é. E nós temos tudo isso é feito com um sistema nervoso autônomo, ou seja, automaticamente. Eu não penso isso, o meu corpo faz isso automaticamente. Porém, você sabia que se eu ficar sentindo medo todo dia, que há um pouco da síndrome do pânico, que é o que está acontecendo hoje, atualmente, nesse momento, né? Ansiedade, medo, pânico, eu começo a saturar. Tudo isso acontece, né? Como se eu tivesse com uma pessoa aqui com uma arma, né, na minha cabeça, como se eu tivesse com essa pessoa com uma arma, como se eu tivesse sofrendo um ataque, mesmo que esse ataque não seja visível aos meus olhos, mas é dentro da minha mente. É tal como eu falei, o ataque interno, que provoca o turbilhonar de emoções e que altera bioquimicamente o meu corpo, né? Por isso, nós temos que tomar cuidado. Esse saturar de medo satura nossas células com adrenalina e elas não têm capacidade, não têm os receptores, portinhos. Nós nascemos com uma quantidade específica para nós nos protegermos, proteger o corpo. Mas se eu ficar sentindo medo, as próximas células, quando forem substituídas, elas vêm com um nível maior de portinhas, de receptores, entendem? Isso é muito interessante, né? Essas células, elas são, que eu falei respectivamente, né? Elas transformam, elas são modificadas, né? Para que possam receber, porque não pode ficar o sangue saturado de adrenalina. Por exemplo, até na transpiração, quando você sente um medo, né? Você sente uma transpiração que dói até, você já sentiu um susto que de repente dói até a axila, né? Que a transpiração também, ela aumenta. Tudo isso é descarga de adrenalina, né? Muitas pessoas sentem isso sentadas, apenas imaginando, sentindo, revendo coisas que poderiam acontecer e que não aconteceram antes. É a síndrome do pânico. Pois é, percebem? Os nossos sentimentos, né, como a gente vê, adoecem muito antes dos nossos sintomas físicos, né? Esse sentimento, ele pode ser inadequado, né? E desequilibrar nós estamos vendo, né, a bioquímica do nosso corpo. Muitas vezes nós vamos ao médico e os exames são feitos. E aí nós vejamos, os exames laboratoriais, né, estão perfeitos, mas nós nos sentimos mal, né? E aí o que acontece? É um processo, tá? Primeiro nós temos essa tensão emocional,
Depois nós começamos a fazer um distúrbio funcional que não é detectado ainda pelos exames laboratoriais. Depois nós temos alterações celulares, né? Aí já começa a aparecer alguma alteração nos exames. E por fim, um distúrbio celular, uma transformação, né? Nós começamos a lesar os tecidos, os órgãos, por fim, até o sistema, né? Então, se nós temos muito medo e nós estamos provocando aumento do pH, por exemplo, né, do suco gástrico, aí nós começamos apenas com uma alteração química, depois uma certa inflamação, depois começa a ter uma úlcera, depois começa a ter um adenocarcinoma, um câncer, né? Vocês percebem? É tudo no mesmo caminho, são só processos. Quando nós vamos olhar um tecido, por exemplo, do duodeno, do estômago, do esôfago, no microscópio, nós vamos ver um processo inflamatório, tem esses estruturas que nós temos que observar. Se já tem um processo inflamatório mais profundo, uma úlcera, nós vamos observar esses mais esses. Se nós temos um câncer, é esses mais esses. Vocês verem que é tudo caminho da mesma via, né? Quando nós olhamos no microscópio. Por isso que é importante a gente tomar cuidado, né, com essas emoções, porque elas vão se desequilibrando, elas vão lesando o nosso corpo, né? E nós temos vários tipos de sentimentos. Temos os agradáveis e os desagradáveis. Os agradáveis, elas fortalecem o nosso corpo. Ela estimula hormônios que são saudáveis, né? Então, quais são os sentimentos adequados que equilibram o nosso sistema orgânico? A admiração, afeição, alegria, amor, né? Companhia, convivência, reconhecimento, respeito, segurança, valorização. Todos esses sentimentos, todas essas coisas, elas provocam dentro de nós emoções, um turbilhonar de emoções positivas, saudáveis, que equilibram, fortalecem o nosso corpo. Porém, as emoções desagradáveis, depressão, desprezo, hostilidade, insegurança, mágoa, medo, melindre, rejeição, ressentimento, solidão, terror, tristeza, todos esses, amigos, são sentimentos inadequados, desagradáveis, que vão acionar dentro do nosso cérebro algum hormônio, alguma substância, vamos falar bem simples, né? Que vai desequilibrar organicamente, materialmente o nosso corpo. Emmanuel diz o seguinte: quantas enfermidades pomposamente batizadas com nomes difíceis pela medicina não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio. Você vê como ele já estava ali dizendo para nós, né, que nós tomássemos cuidado com as nossas emoções que desequilibrariam o nosso corpo, né? Voltando ao início que nós estávamos falando, né, do Pai Celestial. Se nós compararmos, né, de Paulo de Tarso para a carta, né, do Tessalonicense, falando que nós devemos cuidar do nosso corpo, do nosso vaso, né? Pois é. Se nós como pais terrenos conseguimos, às vezes, não conseguimos, né? Pedir aos nossos filhos que cuidem do seu corpo, né? Através de comer bem, principalmente atualmente, né? Dormir bem, né? Quer dizer, umas 3, 4 horas antes de dormir, não ficar vendo televisão, mexendo no celular, no computador, todos esses estímulos elétricos dentro do nosso quarto, né? Mesmo a gente dormindo, eles alteram o nosso cérebro. O nosso olho, mesmo fechado, ele consegue, se você fechar o olho e fizer assim, ele consegue sentir claro, escuro, isso já está mandando para o cérebro uma informação, então ele não está em descanso, né? Depois que você fecha o olho e dorme, só daí a 3 horas é que você realmente começa a dormir, mesmo você achando que está dormindo, que você começa a relaxar, que o seu corpo começa a atuar, né? E fazendo as coisas que ele tem que fazer noturnas durante o nosso sono. Então, muitas vezes, os nossos jovens, nós mesmos, né, viciadíssimos, a gente levanta para urinar, a gente pega o celular para ver do que foi falado até aquelas 4 horas ou 5 que nós estamos dormindo. E esse estímulo elétrico, né, de luz, né, essa luz já estimula os nossos olhos e já
cria uma situação que leva aí mais 3 horas, né? E aí a gente tá na hora de acordar. Aí o nosso corpo não equilibrou, não dormiu, não relaxou, não fez aquilo que deveria fazer, inclusive, né? Pode alterar a nossa imunidade, percebem? Nós, como pais, não conseguimos muitas vezes falar com a alimentação adequada para os nossos filhos, né? Manter uma mente ativa, com bons filmes, com boas leituras, com boas informações, vendo no seu celular se coisas que possam ser saudáveis, criando emoções, lembra? Sentimentos, pensamentos saudáveis. Pois é, se nós como pais não conseguimos, imagine o nosso Pai Celestial, né? Ele nos encaminhou há 2020 anos atrás o seu Filho, Jesus, o nosso irmão maior, né? Que passou aqui a sua estadia na Terra exatamente para nos darmos exemplos de como nós podíamos equilibrar, como nós podíamos atingir esse equilíbrio emocional, mental, espiritual, para isso transferir para o nosso corpo. Queridos, a maioria dessas enfermidades, elas procedem da alma, da profundeza do ser, com raízes ali, queridos, no coração, né? Existe um número de doenças que são essencialmente orgânicas, né? Mas essas que não sofrem interferências psíquicas é muito pequena, é quase inexistente, entende? Então, nós podemos até dar um exemplo, por exemplo, na Universidade de Stanford, na Califórnia, eles fizeram uma experiência há muitos anos atrás. Eu vou explicar de uma maneira bem simples, não é bem assim tão simples, mas vamos dizer assim, eles verificaram o número de anticorpos de várias pessoas, tá? De diversas faixas etárias. E aí eles verificaram, vamos dizer que eles anotaram, Joãozinho tem 20 anticorpos, Beltraninho tem 30, Ciclaninho tem 40 anticorpos. E essas pessoas foram ver filmes diferentes, de amor, de guerra, filmes de horror, de pânico, de medo, de ataque, de tudo. Quando saíram, ele colheu, 1h30, 2 depois, eles colheram novamente e verificaram os anticorpos dessas mesmas pessoas. E eles verificaram, olha só, que as pessoas que viram filmes de amor, de alegria, né? Filmes que a pessoa acaba tudo bem no final. Olha só, aquele que tinha 20 anticorpos saiu com 25, 30. Olha que interessante, né? As pessoas que viram filme de horror, de guerra, de medo, etc e tal, né? Se tinham 20, saíram com 15. Pois é. Então, ficou estabelecido que a imunidade está diretamente relacionada, né? Diretamente relacionada com as emoções. Cuidado. Por isso que nós estamos falando isso hoje, né? Porque nós estamos recebendo milhões de informações, é bom, é ruim, faz ou não faz, fica ou não fica, come ou não come, dorme ou não dorme, enfim, tem um monte de situações que nos deixam, né? Criam emoções, como nós vimos, né? Desagradáveis, desequilibrando o nosso corpo e, consequentemente, desequilibrando a nossa imunidade, nos favorecendo, nos tornando frágeis, né? Para a imunidade, né? Nos tornando frágeis com relação ao coronavírus nesse momento, né? Muito bem. Muito bem. Então, nós estamos vendo que o nosso desequilíbrio, né? Consolida muitas enfermidades. E elas são consideradas doenças fantasmas, né, que nós mesmos nos auto-instalamos. Ou seja, vamos aprender a fazer uma autoanálise consciente, criteriosa, para que as pessoas que convivem conosco, que nos amam, não percam recursos, né, financeiros, tempo, valiosos, sofrendo em vão com a nossa leviandade e a nossa fraqueza. Então, nós como seres humanos, como nós estamos tomando consciência disso, que as nossas emoções atuam na saúde do nosso corpo, está na hora de nós não sermos levianos e começarmos a olhar a situação que nós estamos vendo atualmente de um outro ângulo, de um outro momento, de uma outra visão, né? Nós sabemos disso, nós vimos o que o próprio Emmanuel estava falando, que as doenças têm nomes lindos, maravilhosos, mas não deixam de ser alterações emocionais
mente em desequilíbrio. Então, qualquer desarmonia interior atacará o nosso corpo, onde geneticamente somos vulneráveis. Nós estamos aqui desfazendo da ciência. Nós temos alterações que passam de pai para filho, né? E nos torna mais frágeis nessa ou naquele sistema e que nos favorece a adoecer, né? Aí nós temos a psicossomática, né? Que é uma área intermediária que une aí a medicina e a psicologia, trazendo as mensagens do nosso inconsciente, que está insatisfeito com as nossas atitudes, com os nossos testemunhos, com as nossas posturas diante da vida, né? E, consequentemente, o nosso corpo material sofre com essas situações, com essas posturas. Então, o cérebro, o nosso inconsciente, ele não se alegra com os nossos constantes desequilíbrios emocionais, né? Cada doença do corpo é uma mensagem simbólica que ele quer, o nosso consciente, nos alertar, né? Muito bem. Um outro momento eu vou falar sobre a psicossomática unicamente. E quem é esse inimigo oculto que habita no interior de nós mesmos? É imprescindível, queridos, admitir essa face desconhecida, né? Esse lado que nós não queremos ver em nós mesmos, né? Pois só podemos nos melhorar, nos transformar até onde nós conseguimos nos ver. Até onde você consegue se ver. Porque fica guardado no teu inconsciente. E é aí que nós estamos falando daquelas estimulações internas, né? Que vão lá e ficam alterando o nosso consciente, vai trazendo para o nosso consciente, vai contaminando o nosso falar, as nossas emoções, e aí entra em desequilíbrio. Este é o primeiro passo. Primeiro, reconhecer. Depois, traçar metas de aprimoramento. Nada de complexo, viu? Nem muito exaustivo, pois tudo que complica acaba se convertendo numa inquietação e numa ansiedade, né? Então vamos fazer a nossa busca de harmonia com simplicidade, amigos, né? Harmonia é pão e é medicamento, lembre? Mesmo Jesus, após as atividades, quando ele estava aqui entre nós de cada dia, ele se refugiava longe de todos, em contato ali com a natureza, ele orava para justamente conseguir prosseguir com harmonia com Deus, com o nosso Pai. Ele dava esse exemplo, né? E o nosso dia a dia, como que nós vamos fazer? Então, busquemos pensamentos saudáveis. Vamos disciplinar-nos. Otimismo, né? Auxílio fraterno, desinteressado, porque, gente, o trabalho em função do próximo faz parte do nosso tratamento, porque a gente esquece um pouquinho da gente, a gente começa a olhar as dificuldades do outro, a trabalhar, a fazer algo, tanta gente fazendo tanta coisa, ajudando ao próximo, né? De uma maneira desinteressada, isso alivia a mente, traz felicidade, traz alegria, e aí a cura do corpo, né? Então, bondade, generosidade, carinho, docilidade, fraternidade, tudo isso, através do trabalho desinteressado, vai auxiliando a nós equilibrarmos a nossa mente. No início, né, nós começamos a nossa reflexão como milagres, 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 todos nós queremos milagres. Mas o verdadeiro milagre está nas nossas mãos, amigos, que é o equilíbrio, sem excessos e nem insuficiências. Harmonia, né? A música, por exemplo, é uma harmonia de sons. Assim como o nosso Pai, Deus, nos revela em nós, com todo o seu amor, baste, amigos, que nós nos sintonizamos com o som da sua vida em nós. E é isso. Que cada um de nós tenhamos uma semana excelente, que nós possamos ter aprendido um pouco mais de como funciona o nosso corpo e possamos atuar, né, ajudando aos médicos terrenos, né, com a nossa equilíbrio, com a nossa harmonia. Que assim seja, graças a Deus.